Oi, meus amados alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Geografia. Como a gente já tinha começado outras aulas, nós estamos estudando o nosso município. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a história de Iporã do Oeste. Então, como tudo aconteceu, como é que se constituiu? Então, o primeiro nome era Pinhal, porque aqui se encontravam grandes áreas de mata de pinheiro, espécie de araucárias. A colonização era constituída por imigrantes alemães e italianos, e em menor quantidade por russos ucranianos. As religiões eram católicas e evangélicas. O principal fator econômico que motivou a imigração foi a extração da madeira de lei. As primeiras famílias chegaram no ano de 1926, vindo por Porto Feliz, costeando o Rio das Antas, Laju, Piraju e Pinhal. Era costume e até obrigação manter acesso o fogo próximo ao rancho para evitar a aproximação de animais ferozes, como o tigre, para salvar os cavalos e os suínos. O mosquito borrachudo, a abelha mirim preta, o pernilongo e a pólvora. O desânimo se fazia presente em função das dificuldades, mas para retornar à terra de origem natal, não havia recursos financeiros para enfrentar as despesas de locomoção. Algumas vezes os mantimentos faltavam em Pinhal, uma semana sem açúcar ou sem sal e outros mantimentos. A caça naquela época era abundante. Caçavam antas, porco do mato, veado e cutia. A anta e o tigre eram os dois animais mais alvejados pelos caçadores. Da carne da anta faziam salame. As dificuldades de habitação eram enormes, pois não havia luz elétrica, então faziam lamparinas, querosene ou de banha. Outros queimavam nós de pinho ou faziam velas com cera de abelha em gomos de taquara, fazendo uma vela colonial. Muitas famílias alimentavam-se de feijão de manhã, de tarde e de noite. Os divertimentos não existiam. As famílias se visitavam de vez em quando, pois tinham muitos afazeres em suas casas e todos deviam ajudar, até as crianças. Os recursos médicos eram poucos e difíceis. Quando alguém adoecia, era transportado numa carroça, puxado a cavalo até Porto Feliz. Um acontecimento histórico de Pinhal foi a passagem da coluna Prestes, que cruzou o rio Uruguai em 1925. Para abrir estradas, as ferramentas usadas eram foice, machado, serrote, enxadão, picareta. Outra ferramenta importante foi o arado e também a carroça. Em 1934, foi construída a primeira escola mista territorial, Pinhal. Em 1938, surgiu a comunidade católica Nossa Senhora das Mercês. A primeira missa em Pinhal foi rezada em 1938 pelo padre José Eli. Em 1939, o senhor João Giordano trouxe a primeira bola de futebol. Pinhal passou a distrito de Mondaí, com a denominação de Iporã, que na língua tupi-guarani significa água boa. Por existir no local uma fonte que borbulhava água de boa qualidade e limpa, onde
se abasteciam os tropeiros que levavam gado ao Rio Grande do Sul. Além de água boa e limpa, Iporã ainda tem o sentido de tudo bem, tudo azul, ok? O primeiro aparelho telefônico de manivela foi instalado em 1960. A energia elétrica chegou em Iporã por volta de 1964 e 1966. No ano de 1967, aconteceu a fundação do Hospital Nossa Senhora das Mercês, pelo então padre Vendelino Seidel. Em 1988, foi aprovada a emancipação político-administrativa do município. No dia 1º de 6 de 1989, foi oficialmente instalado o município de Iporã do Oeste. Iporã se desenvolveu de uma forma muito progressiva. Hoje já existem fábricas e indústrias, um comércio bem diversificado, 8 escolas, 27 comunidades, mais tipos de religiões e várias sociedades culturais e esportivas. Assim, meus queridos alunos, a prof aqui trouxe um pequeno histórico. Agora, eu vou pedir para vocês lá em casa, com seus familiares, para vocês lerem, estudarem esse textinho, porque nas próximas aulas nós vamos dar continuidade e assim a professora vai deixar atividades referente a esse histórico. Então, procurem lá no material de vocês impresso. Como ele é um pouquinho extenso, não há necessidade de vocês copiar no caderno, e sim estudá-los. Ficarem atentos, gente, aos mínimos detalhes, essas curiosidades que aqui foram trazidas para vocês. Que nas próximas aulas a prof vai trazer mais assunto e aí também vem atividade para vocês estar realizando e enviando para a professora. Tá bom? Então, boa leitura e fiquem atentos ao nosso histórico do município de Iporã do Oeste. Valeu? Até mais!